Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Perfil. E neste episódio vamos falar de um assunto bem interessante, porque quem hoje em dia não tem um celular, né? Muitas pessoas, milhões de pessoas mundo afora, passam horas e horas com o celular nas mãos ali, mexendo. E isso causa problemas, sabia? E isso causa problemas para a sua visão. E nós vamos falar sobre esses problemas que são causados por ficar muitas horas na tela e alguns outros relacionados aí à oftalmologia. E para falar sobre esse assunto, eu convidei um doutor que está aqui agora em frente a mim, doutor Henrique Camargo, oftalmologista. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado por atender o convite, né? E seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Oi, Elzo. Primeiramente, muito boa noite. Eu que na realidade agradeço a oportunidade, né, de estar aqui nesse programa de muito prestígio para falar sobre um tema relevante. Então, fico muito satisfeito. Muito obrigado. Isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre a oftalmologia, né, num modo geral, mas principalmente alguns problemas mais recorrentes, os mais simples, os que não são tão simples, mas são mais graves. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aqui. Primeiramente, doutor, quero que o senhor se apresente. Doutor Henrique Camargo, tem um escritório não, né, gente? Um consultório aqui em Caratinga. Fala um pouquinho como o senhor entrou nesse segmento, há quantos anos que o senhor já é médico nessa área. Beleza, perfeitamente. Então, é realmente importante, né, fazer uma introdução. Então, eu sou o Henrique Camargo, eu sou médico oftalmologista, como o Elzo já introduziu. Eu vou falar um pouquinho do que veio antes disso, né? Bom, eu sou de Governador Valadares, né? Tenho muito orgulho que isso aqui, né? Eu enxergo aqui como uma região, né? Então, eu sou muito orgulho de ser dessa região, né? Hoje, minha atuação principal aqui em Caratinga, mas isso começou muito tempo atrás, né? Foi ainda quando criança, né? Decidi fazer medicina, na época ainda não tinha a paixão que tem hoje pela oftalmologia, né, que a gente vai chegar. E para realizar esse objetivo, né, eu comecei minha preparação estudando em Belo Horizonte, né? Decidi fazer a medicina, então fui para lá estudar. De lá, né, para a gente não alongar muito, eu tive o prazer de ir para uma cidade do Rio de Janeiro, Niterói. Foi lá, né, chama Universidade Federal Fluminense, que eu tive, né, a satisfação de cursar medicina, né? Assim, explicando de uma maneira muito geral, né, a oftalmologia é uma especialidade da medicina. Então tudo começou lá na medicina, né? Já tem, né, para falar do tempo, né, que o Elzo perguntou, isso já tem 6 anos, né, que eu concluí o curso de medicina, né, em 2017. E de lá para cá eu trabalhei, assim como recém-formado, na atenção básica de saúde, tive contato com serviços de urgência também, sempre com equipes muito, né, de apoio, muito capacitadas. Trabalhei na região de onde eu formei, trabalhei em Cabo Frio, né? Mas, assim, para chegar na oftalmologia, né, eu gostei muito, né, de trabalhar como generalista, trabalhar na atenção primária, saúde, né, mas eu sentia que eu queria, né, me especializar, né, trabalhar com, né, vamos dizer assim, resolver problemas de maneira diferente, né, de uma medicina geral. Foi aí que eu, já em 2017, 2018, né, principalmente, me preparei, né, para fazer a oftalmologia. E de lá para cá, né, eu voltei, vamos dizer assim, quando a gente fala em voltar aos estudos, né, o médico, idealmente, ele não interrompe os estudos, né, mas voltei a ser minha atividade primária. Tive, né, uma grande felicidade, vou colocar dessa forma, de ter acesso à oftalmologia de primeira. Voltei para Minas, né, que era a minha vontade maior, e fui para a Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG, né, um centro de formação muito tradicional, né, centenário, né, a gente gosta de falar assim. A gente comemorou o centenário, inclusive
no ano que eu estava lá. E, então já tem uns anos, Elcio, já, vamos dizer assim, desde 2020 que eu estou na área, né? Especificamente oftalmologia. E com muita satisfação, né? A gente está sempre aprendendo, sempre estudando. E vim aqui para a região, né? Completamos agora 5 meses de clínica aqui em Caratinga, né? Bom, de maneira resumida, esse é o Henrique Camargo, né? Vamos falar sobre algum tema específico? Como é que vai ser? Vamos. Bom, vocês conheceram um pouquinho, né, da história do Dr. Henrique. Agora a gente vai falar sobre um assunto que é um assunto que está sempre aí, não vou dizer que é um assunto recente, porque ele permanece, né, ao longo dos anos, sempre na atualidade, que é o uso excessivo de celulares, principalmente, né? Tablets, celulares, TV. Creio que o celular seja, entre aspas, o pior em relação à visão, né? Quais são, doutor, né, o problema mais recorrente para quem fica muitas horas com o celular? Por exemplo, eu fico muitas horas com o celular, Perfeito, sabe? perfeito. A trabalho. Mas crianças, hoje em dia, né, crianças, jovens, estão ali jogando joguinho, tá vendo rede social. Quais os problemas mais recorrentes para quem fica muitas horas com o celular? Olha, Elcio, perfeito. Eu gostaria até de colocar de uma forma o seguinte, sim uma questão muito atual, sabe? Igual você apontou que já é um problema de mais tempo, né? Mas é um problema que ele se aumentou muito. A gente tem visto, né, os malefícios, e eu digo atual pelo seguinte, a gente teve, né, uma pandemia, né, a gente pode dizer que a gente saiu da situação, né, já sob controle, mas a gente teve uma situação que a gente ficou muito em ambiente interno, muito, né, de maneira até, de modo a preservar a vida, assim foi, né, vamos dizer assim, necessário. E quando a gente fica num ambiente muito interno, esses hábitos eles foram muito reforçados. Os hábitos de usar, como você me pontuou, tablet, celular principalmente. Então, assim, quando eu falo que é um problema recente, né, porque ele se agravou, né, e a gente, a partir disso, conseguiu realmente desenvolver vários estudos, né. Hoje, quando a gente vai num congresso de oftalmologia, é um tema muito recorrente. Então, quais são os problemas? Né? Diversos, né? Mas o que a gente viu acontecer de maneira muito importante, alteração no grau de miopia, tanto na frequência, a gente tem tido, está sendo colocado dessa forma, eu vou usar esse termo, apesar dele ter algumas críticas, uma epidemia de míopes, né? A gente tem observado. Então, aquelas pessoas que já tinham, elas têm aumentado o grau, né, por esse fato de ficar muito tempo olhando para o celular, principalmente, né, olhando assim bem para perto. Então, vamos dizer assim, o que a gente vê de maneira mais recorrente seria isso, respondendo de maneira bem clara. Agora, é importante a gente frisar que a gente não coloca tudo, né, vamos dizer assim, criança, adulto, não é, a recomendação não seria a mesma, né? Para todos, a gente evitaria o uso de tela excessivo. Agora, para crianças, as recomendações elas são muito mais rigorosas, que entram mais problemas, né, relativos ao desenvolvimento da criança. Então, assim, o tempo de tela tem que ser ainda mais reduzido, né? Em algumas idades, a gente fala até em tempo zero, até os 2 anos. Então, agora, para o lado específico da oftalmologia, o que a gente vê de maneira primordial é o aumento da miopia. O que seria um tempo ideal, por exemplo, para um adolescente? Qual seria um tempo ideal para que não seja prejudicial, né? Tantas horas por dia não é... É uma ótima pergunta, sabe? Excelente. Vamos colocar na situação do adolescente, né? O que a gente faz muito bem no consultório hoje? Primeiro, cada caso é um caso. Eu sempre vou olhar ao paciente, examinar, ver se ele está tendo progressão de miopia, se ele não está tendo progressão de miopia. Mas vamos colocar de uma maneira geral. A gente está conversando aqui com você, né, ouvinte, a população geral, né? A gente tem uma recomendação, ela até vinda da Sociedade Americana,
né, que a gente falou do programa 20-20-20. O que seria o ideal? Se você vai ficar 20 minutos ali numa atividade de perto, por exemplo, o celular, né, você fazer uma pausa. Com 20 minutos, você faz uma pausa por 20 segundos e olha a mais, agora tem que pedir até perdão, a mais de 20 pés, né? Como eu falei, americano, eles usam um sistema métrico diferente do nosso. Mas vamos trazer para a nossa realidade, 6 metros. Né? Quando a gente olha para longe, daí a importância da gente estimular atividades ao ar livre, no adolescente, no jovem adulto. Né? Quando a gente está no ambiente externo olhando para longe, a gente tem um efeito protetor. Então, a recomendação, de uma maneira geral, seria essa. Né? Lembrando, reforçando, cada caso é um caso. E existe hoje, doutor, alguma, não sei se eu posso usar esse termo, doença, né, nessa área oftalmológica, além da miopia, que tem acontecido com mais frequência? Tem algum outro mal que tem acontecido nas vistas das pessoas com mais frequência? Olha, sim. O que a gente tem observado? E até uma coisa, eu vou colocar que é uma coisa boa, apesar de ser um problema, vocês vão entender bem. As pessoas têm vivido muito mais, isso ano após ano. E tem alguns problemas que eles são característicos da idade. Né? Eu, por vezes, né, até para tranquilizar um paciente, conversar, quando eu estou explicando, o paciente chega para mim com a idade, né, foi agraciado de viver bem e viver uma idade assim, 80, 90, aí ele chega, por exemplo, com a catarata. Né? Então a gente tem evidenciado, né, tem aumento. Catarata, a gente brinca, assim, quem não tem vai ter. Então a gente tem observado, tem tido mais, pois as pessoas têm vivido mais. Não é necessariamente um problema, né? Até porque é uma causa de cegueira, mas é uma causa de cegueira reversível, né? Hoje muito bem estabelecido, cirurgia, né? Então a gente evidencia um aumento. E com as pessoas vivendo mais, tem outras doenças que são características de quem vive mais. Não significa que todos aqueles que vivem mais vão ter, mas tendo, né, mais pessoas chegando nessa idade, por exemplo, uma doença que vamos trazer aqui as coisas mais relevantes, né? Doença macular relacionada à idade. Ela tem até no nome dela, né, relacionada à idade, porque ela acontece com pessoas, né, com mais 60, 70. Então, com mais pessoas chegando nessa idade, a gente evidencia um número maior, né? Então, seriam essas, assim, que me vem assim à mente. A catarata, então, tem tido um aumento devido a esse... Devido à idade, né? A gente tem, né? Quando a gente vai falar de uma maneira geral, é óbvio, a pessoa pode nascer com catarata. Até, óbvio não, a gente está falando de uma maneira geral aqui. A pessoa pode nascer, né? Tem causas congênitas de catarata. Mas, de uma maneira, vamos dizer assim, o grande número é relacionado, né, à idade. Catarata senil, catarata do idoso, então sim, tem aumentado. E voltando lá no assunto nós falamos dos celulares, né? Perfeito. Pessoal passando muitas horas com o celular na mão. E na televisão, por exemplo, uma tela dessa, ou maior ou menor, porque tem pessoas que passam horas e horas assistindo filmes, séries, né? A televisão também causa isso ou é menos devido a ser assim, uma distância maior ou algo assim? A tela, né, de uma maneira geral, né, quando a gente está falando do celular, tem esse problema maior pelo fato de usar mais próximo, tem gente que usa até muito próximo, né, vamos dizer, esse problema adicional. Mas a tela, ela em si, ela também está num ponto, ela não está geralmente naquele ponto que a gente falou, a mais de 6 metros, seria aquela recomendação em relação aos 20 pés, tudo que a gente falou previamente. Então, assim, tem sim, né, em menor grau, né, mas o problema também, e tem algumas pessoas que usam ela muito perto. Tem até uma recomendação, a gente consegue facilmente, até do fabricante, para cada comprimento da TV, o ideal é que ela fique mais distante, né? Então, quanto maior a tela, mais distante maior a distância, a pessoa fica, né? Então, assim, observando isso, né, observando também a questão do tempo de tela em relação à formação, né, do ser humano, né, trazendo para a pediatria, a gente observar essas divergências realmente
que a pediatria hoje ela advoga muito isso em relação ao desenvolvimento da criança, né? Desenvolvimento neurológico, né? Em termos de formação mesmo da pessoa. Então, excetuando essas, né, situações, ainda assim a gente pode falar que sim, né? Ficar o dia inteiro, igual você postulou, não é o ideal. A gente tem que, em termos de saúde ocular, recomendar também atividades externas, sabe? Agora, a miopia, doutor, Perfeito. que é mais, vamos dizer assim, mais conhecida, né? Sim. Eu tenho, inclusive, ela é uma doença, podemos chamar de doença? Ou não? Ou não é o termo ideal? Olha, as ametropias, né, que são, colocando de maneira geral, as situações de grau, a gente não tem um consenso absoluto, não. Mas vamos colocar que a maior parte, né, dos oftalmos não tratariam dessa forma, sabe? Como doença. Qual termo eu uso aqui? A gente refere à ametropia mesmo, que é a questão aquilo que a gente prescreve do que a pessoa precisa daquele grau, né? Mas assim, doença, porque assim, tem algumas doenças que cursam com grau, entendeu? Vou te colocar, por exemplo, um ceratocone, ele cursa, é uma doença específica da córnea, da parte anterior do olho, e ela tem como característica cursar com um alto astigmatismo, por vezes, nem sempre tão alto. Agora, as ametropias a gente trata realmente, a pessoa precisa de grau, né? Tratar como doença, cada vez você falou assim, eu também tenho, né? Eu acho que hoje a maior parte das pessoas, né? A gente ainda não chegou na maior parte não, mas está caminhando para isso, sabe? Tem estatísticas de 2050, talvez metade da população, né? Então assim, mas também não veria problema não, é uma situação que a pessoa ela precisa de um auxílio, né? De um óculos, uma lente de contato, uma cirurgia para poder enxergar bem. Então, a miopia sendo uma das mais comuns, vamos dizer assim, né? Como eu disse, eu tenho, ele acabou de dizer que tem também. A miopia, ela pode ser algo hereditário. Sim. Ela é algo que surge na pessoa por algum motivo. Como é que é esse... Quando a pessoa identifica assim, não, eu tenho miopia, pode ser hereditário e pode ser também algo que surge na pessoa. E como que surge? Perfeito. Bom, a miopia, né? O que a gente pensa na pessoa que é míope, né? A gente é uma pessoa que usa uma lente, né? Ela precisa de uma correção de uma lente esférica negativa, né? Bom, o que seria assim? Eu vou explicar de maneira bem, talvez até posso reformular se não ficar tão claro. Mas a pessoa ela precisa de uma lente negativa. Aquele olho, ele tem mais grau do que ele precisaria, sabe? O olho, na realidade, a gente fala assim, nossa, aquela pessoa tem tantos graus, eu tenho X, você tem, né? Eu tenho 3, você tem 2, um exemplo, né? Na verdade, a gente prescreve aquilo que está sobrando ou que está faltando no olho, né? Para dar, né, para os raios que entrarem, né, através do olho, eles focalizarem na retina, que é o ponto que ele tem que focalizar para a gente enxergar de maneira nítida, né? Então, no caso da miopia, né, que a gente está abordando pela questão da frequência maior, né, é um olho que ele tem mais grau do que ele precisa para focalizar na retina, né? Então, a gente usa uma lente negativa, né, para que ele chegue na retina, certo? Aí você fala assim, mas como desenvolveu? É genético? Meu pai não tem, outro chega assim, não, mas minha mãe tem, meu pai tem também. Então, assim, como tudo que manifesta em nós tem realmente, a genética ela é importante também, mas não é o único fator, né? A gente abordou de maneira mais aprofundada a questão do fato de a gente olhar de perto. O que acontece? Quando a gente fica usando muita visão de perto, a gente tem um músculo dentro do olho que ele corrige o grau para a gente olhar de perto. Ele realiza uma acomodação, é o termo, né? Para a gente olhar de perto, a gente precisa de mais grau, esse músculo corrige. E a gente ficar olhando de maneira sustentada, de maneira continuada muitas horas, ele estimula o olho a ficar míope. O olho cresce um pouco mais, é uma miopia que a gente chama, tem 2 tipos de miopia. Ela é axial, ou seja, o olho que ele cresce demais,
né, ele acaba que os raios vão ser formados antes da retina, né? Então, se a gente vai usar uma lente negativa para os raios chegarem na retina, né? O olho que cresce demais, ele precisaria de menos grau para poder convergir num ponto mais distante, tá? Eu estou falando, talvez até de uma maneira talvez um pouco simples, é uma questão física, tá? A questão do grau que a gente tem no olho. Então, assim, tem a carga genética, às vezes a pessoa nem deveria ter. É isso que a gente até estava falando, né? Que está tendo essa epidemia, que a gente tem usado esse termo, né? Então, assim, a pessoa ficou ali olhando muito para perto, tudo, é um estímulo para o olho crescer. O olho cresceu, ele precisaria, em tese, de menos grau, né? Então, a gente chama isso de miopia axial. O olho maior, ele tende a ser míope. Seria isso, tá? Entendi. O olho cresceu. Então, fala assim, nossa, mas eu não tinha miopia. Hoje eu tenho uma miopia alta, no caso, não tinha nada. Então, assim, esse não é o único motivo, mas eu diria que é o principal, né? Muitas vezes, a criança, a gente observa muito isso na prática, na literatura, ela nasce com uma hipermetropia, né? Muito comum, o olho é menorzinho, muitos nascem, e ela tende a diminuir a hipermetropia e às vezes passa do zero para o negativo, que seria se tornar míope com esse crescimento ocular. Certo. Então, e a miopia, ela tem cura? Ou a pessoa tem que viver isso o resto da vida? Existe alguma cirurgia que corrige isso? Perfeito, sim. Bom, tem, tá? A gente reserva para os casos que a pessoa, né? Bom, você colocou um óculos, vou colocar grosso modo, tá curado, né? Um óculos com a metropia correta, bem prescrito, né? A pessoa vai ter a visão, né? Como se ela não tivesse a miopia. Uma lente de contato para aquele paciente que às vezes não gosta tanto de óculos e tem indicação da lente, sempre feito com muita atenção no consultório médico, né? Adaptação. Mas assim, a pessoa às vezes a lente não é legal para mim, o óculos eu gosto menos ainda. Bom, meu grau já está estável há um tempo, tenho mais de 20 ou 21 anos, que é a idade mais adequada. Gostaria de corrigir de maneira mais definitiva, sem ficar dependente, né, de lente ou óculos. Tem como, existem cirurgias, né? As mais comuns são as cirurgias refrativas, né? Hoje, né, por duas técnicas, PRK e LASIK, ambas feitas quando bem indicadas, indicado no paciente, o paciente apto àquela cirurgia, que tem características da córnea aptas, enfim, feito com a melhor técnica possível, extremamente seguras, né? E que corrigem o grau. Então, eu poderia dizer que é uma cura. É claro que aquele paciente, às vezes ele tem menos 5, aí depois ele pode vir falar assim, não, doutor, meu grau voltou. Não é que o grau voltou. Ele tinha 5, vamos supor que ele ia para 5,5. E ele vai ter meio, porque eu zerei aquele 5 dele. Então, naquele momento que ele sai da cirurgia, ele sai zerado. Eventualmente, podemos fazer vou colocar um termo aqui, um retoque, né? Levar de novo no aparelho e tirar um grauzinho, ou fica com meio grau, o paciente que tinha 5, às vezes fala, não, para mim está maravilhoso. Então, tem pela cirurgia refrativa, uma outra forma também, né? Tem situações. A pessoa é mais velha, às vezes já tem uma catarata, então a gente aproveita aquela catarata e já opera. Na hora que a gente opera, a gente já faz, totalmente individualizado. Qualquer cirurgia oftalmológica, o correto é que ela seja totalmente individualizada. Então, para aquele paciente, a gente já resolve a catarata e implanta uma lente dentro do olho, de modo que ele não fique mais dependente dos óculos. Então, essas são as formas mais comuns. Tem cirurgias menos comuns, para casos assim, de altíssimo grau, aí faz implante, chama de implante lente fáscica, que a gente fala, que coloca uma lente dentro do olho e sem tirar a catarata, né, sem tirar o cristalino. Então, assim, de maneira mais geral, as formas mais comuns são essas que nós abordamos. Certo. Agora vamos falar de um assunto aqui que eu acho importante para as mulheres. Esse é direcionado, viu? Vou até falar nessa câmera aqui. Esse assunto, essa pergunta que eu vou fazer é direcionado para vocês mulheres. A resposta aí vai ser
de grande valia para vocês. Bom, hoje em dia, né, mulherada andando sempre maquiada, seja para trabalhar, seja para produzir material para a internet, né? Perfeito. Existem maquiagens que podem prejudicar, né, a saúde ocular dessas mulheres, não existem? Quando é muito próximo do olho, cílios a gente observa até de maneira mais frequente, assim. A gente sempre quando fala isso, a gente tem que tomar muito cuidado, quer dizer, nossa, profissional que coloca o cílio, fala, nossa, mas eu tenho muito cuidado, assim, que bom. Então, você for abordar, fazer alguma coisa perto dos olhos, lembra-se, o olho ele é muito sensível. O olho é a estrutura que tem a superfície ocular, né? A córnea, que é a parte superficial. Ela é a estrutura do corpo humano que mais dói, tem inervação dolorosa por área. Né? Então, assim, tenha muito cuidado que se você não vai colocar alguma coisa perto do olho, ou colocar aqueles cílios, né, postiços, eu até, assim, recomendo fortemente que se evite, mesmo pelo índice de problemas, né? Mas se for, procura uma pessoa de muita confiança, que tem realmente a prática com tudo aquilo, e caso sinta alguma coisa, né? Porque o olho, ele, igual eu falei, dói. Então, na melhor das hipóteses, você vai ter uma dor ali, um incômodo e tudo, procura logo um oftalmologista. A gente está aqui para servir, né? Esses casos, principalmente, a gente está aqui para servir. É muito triste quando a pessoa fica com isso, aí tem uma dor e tudo, ela mesma consegue lá tirar, mas aí fica uma coisinha, aí isso vira uma infecção, né? Uma ceratite, úlcera corneana, e a gente às vezes tem que lidar com uma coisa pior, que por vezes deixa sequela para o paciente, né? Então, assim, vai mexer na região periocular, tenha muito cuidado, evite, né? Se puder evitar, né? E se for fazer, né? Faça com muito cuidado. E tendo algum problema, não demora. Às vezes, eu falo isso demais lá na clínica, estou me sentindo até lá, obrigado que me deixou à vontade, aqui eu estou sentindo até lá dentro do consultório, estou falando até com o paciente. Às vezes, coisa de um dia para o outro muda completamente. O que era uma infecção pequenininha, ou nem tinha uma úlcera infecciosa, chega, vou ficar, estou vendo casos aqui na minha mente. Fala, gente, você tinha que ter vindo antes, porque não veio. Então, assim, sentiu alguma coisa, procure um oftalmologista. Tá? Doutor, a saúde ocular, ela é tão necessária como qualquer outra área do corpo. Perfeito. Só que eu vou colocar no modo geral, que eu também me enquadro nessa. Só que o brasileiro não dá muita atenção. Só dá quando a coisa, por exemplo, a gente não cuida da saúde ocular como cuida. Eu tô com uma dor no peito. Eu tô com uma dor de cabeça. Perfeito. Né? Vou fazer um check-up. Quando a pessoa vai fazer um check-up, ela não vai no oftalmologista. Quase ninguém. Então, assim, o senhor sente que a saúde ocular, mesmo sendo tão necessária e fazendo faz parte, né, do ser humano. Só acho que ela ainda não é ou levada muito a sério, não sei se esse é o termo mais ideal que eu poderia usar, mas só acho que ela ainda não está recebendo a atenção merecida. Olha, Elcio, você, da forma que você colocou, é irretocável, isso é uma realidade, né? Ela merece mais atenção, né? Eu gosto de ver o seguinte, tem melhorado. O que a gente vê, as pessoas têm procurado mais, mas não nas frequências recomendadas. E por vezes, né, o que a gente pontua bem, o exame, ele não necessariamente, aquele paciente que enxerga bem, ele está com a saúde ocular boa, né? Tem muitas doenças e relativamente comuns, que se manifestam de maneira silenciosa, dão muito poucos sintomas. A pessoa, quando tem sintoma, ela fala assim, poxa, não estou enxergando legal, de longe está muito embaçado, ou de perto está ficando difícil, né? Vamos dizer assim, aquela situação mais corriqueira da pessoa que está com uns 40 e poucos e começou uma presbiopia, ou daquele jovem, né, que desenvolveu a miopia, as situações mais corriqueiras, vamos dizer assim, ela está vendo ali, opa, tem alguma coisa, preciso de um oftalmologista.
Mas não necessariamente aquela pessoa que enxerga nítido, de maneira inquestionável, enxerga 100% para longe, 100% para perto, às vezes enxerga até mais, aquele que tem olho de águia. Às vezes a pessoa tem alguma doença silenciosa, o glaucoma está aí, infelizmente, né, que dá muito pouco sintoma, até a saúde ocular está com um comprometimento importante. Então é triste quando a gente pega um caso assim, a pessoa fala, eu fui há 10 anos, estava tudo bem, e voltei agora porque eu não estou enxergando nada. E tem coisas que a gente resolve com óculos, outras não. Glaucoma, por exemplo, né? Voltando nesse exemplo, que eu acho que é um exemplo bom para a gente falar, sabe? De doença que dá pouco sintoma. Então, as pessoas precisam se conscientizar, principalmente o seguinte, aí já até entra numa outra parte. A pessoa se conscientizar da importância de procurar alguém sério para cuidar da sua saúde. Eu vou falar de maneira muito respeitosa, não acho que a saúde ocular ela é mais importante, não, mas da forma que eu enxergo, eu vou quase colocar dessa forma, né? Que a gente imagina perder um sentido, né? Muita gente na pandemia perdeu olfato e paladar, eu acho que aconteceu demais. Eu posso falar por mim, né? Experiência péssima, super desagradável. Aquilo que você gostava de comer, gosto de comer um queijinho, gosto de alguma coisa, aquilo perde até o sentido. Você fala assim, vai estar tudo sem gosto, ou tudo tem o mesmo gosto ruim, que foi o caso comigo, né? Ou olfato, não sinto cheiro de nada. Isso na pandemia foi muito frequente e não estou desmerecendo de forma alguma, estou até reforçando os sentidos, eles são muito importantes. Mas quando você pega uma pessoa que perdeu a visão de maneira bilateral, eu sinto que a pessoa fica mais chateada do que o restante, sabe? Eu acho que tem que ser levado muito a sério, porque realmente quando a pessoa tem às vezes um diabetes, não cuidou, eu tive recente, né, um caso, enfim, ou um caso de glaucoma também, fui há 10 anos, isso infelizmente chega. Fui há 10 anos e estava tudo bem com os meus olhos. Então, assim, posso falar da periodicidade do exame oftalmológico? Sim, fica à vontade. Então, vou falar assim, procure alguém, veja se a pessoa realmente se formou. Em primeiro lugar, quem cuida de saúde ocular é médico oftalmologista. Não vá numa pessoa que só vai passar o grau, igual eu falei. E é pior, às vezes a oportunidade de um paciente que tem o grau, que eu falo lá na clínica, aquilo ele levou a ele e às vezes ele tem uma outra coisa. Então, a pessoa está ali enxergando mal, o grau resolve, né? E aquilo levou para ele buscar um oftalmologista e consultor. Então você vai num lugar que só faz o óculos, infelizmente existe, né? Não está interessado, às vezes só vendeu o óculos para você. Então se procura alguém que não indica onde faz, que não tem aquele compromisso em vender um óculos, né? Se for o caso de grau, ele vai te passar, mas que faz um exame completo, um exame oftalmológico, médico, vai olhar a pressão do olho, o fundo de olho sempre olhado, tem que ser sempre olhado, né, para afastar essas causas mais comuns, né, de problemas visuais. Então, assim, procure alguém, aproveita a oportunidade, às vezes que Deus lhe deu, de ter aquele, a visão está um pouquinho embaçada para longe, vamos ver, mas veja de maneira completa. E outra coisa, não estou sentindo nada, de quanto em quanto tempo eu devo ir? Uma vez por ano é o suficiente, né? Não tem problema ocular, não tenho nenhuma doença diagnosticada. Quando tem, a periodicidade por vezes ela se altera, né? Mas está tudo bem? Vai uma vez por ano, procura um oftalmo, uma pessoa da sua confiança e vá uma vez por ano. E dessa forma todos ficam mais tranquilos, o médico, o paciente, todo mundo. Não necessariamente a pessoa necessita trocar óculos ou ter óculos, né? Eu advogo muito isso. Óculos é bom para quem precisa, não se passa de maneira indiscriminada. Então, uma maneira de se garantir isso é não ter uma venda atrelada ao atendimento. Falar assim, pode até ter alguém que organiza e tudo, mas não pode ser uma necessidade. Falar assim, você faz a consulta de graça. Não existe nada de graça. Desconfie disso também, vou aproveitar, né? Desconfie, veja realmente se o interesse ali é te dar um diagnóstico correto, lhe passar uma prescrição que lhe ajude da maneira que for a melhor possível. Então fica aí essa recomendação, né? E volta a palavra ao Elzo. Dicas importantes, hein, que vocês estão acompanhando aí. Bom, doutor,
Já teve algum caso assim, ou vou reformular a pergunta, qual o caso mais complexo que o senhor já atendeu até agora? Assim, aquele que chegou assim no extremo, aquele... Aqui na cidade? Em geral, na carreira do senhor como médico oftalmologista, qual o caso assim mais... qual o pior que o senhor atendeu até o momento? Olha, a gente lida com muitos casos, né? Eu fiz a formação lá na UFMG, então tem uma série de casos que infelizmente eles são muito ruins, né? Muito complexos, né? Da palavra, aproveitando até a sua palavra, que são tristes, né? Alguns casos nos marcam, né? Como seres humanos, como médicos, né? Eu logo no início, assim, teve um caso que me marcou muito, né? Que um paciente ele tinha câncer, né? Metastático, ele tinha metástase nos 2 olhos, em partes diferentes. Até publiquei, mandei as imagens, na verdade, para um congresso, para discussão entre médicos, né? Ele tinha um tumor ocular no segmento anterior, né? Na parte da frente do olho, num dos olhos, era um câncer muito agressivo. E no outro olho, na parte posterior, né? Subretiniano. Então, esse foi um caso que me marcou muito, né? Porque era um caso de paciente jovem, isso marca demais, né? A gente, como ser humano, não tem como passar por isso e achar isso, né? Não se chocar. Casos também, assim, esse caso até já era um caso que o colega oncologista que mandou a nós, já era um caso já diagnosticado, só queria saber se havia metástases oculares, né? Mas o paciente já, infelizmente, né, ele já sabia do prognóstico da situação reservada dele, né? Já tinha metástase em outras partes do corpo, cabeça, né, no cérebro, enfim. Agora, às vezes sim, tem um caso ruim, mas que a gente, que o oftalmologista, vou colocar dessa forma, foi importante para o diagnóstico. O paciente chegou na consulta, estava um pouco mais irritado, enfim, estava com a baixa visual, ele claramente tinha uma dificuldade, não só da visão, vamos dizer assim, central, mas ele tinha uma dificuldade de campo visual, que a gente percebe, com a dificuldade que ele estava de andar, sabe? Então, assim, a parte de baixo ele não estava enxergando. Eu notei pelo andar dele, fui conversar, o paciente tinha sofrido um trauma importante, tinha ficado muito tempo internado, vou abreviar, mas assim, ele tinha sofrido um acidente importante, tinha tido um traumatismo crânioencefálico, um TCE importante, ficou internado, enfim, ele relutando com o tanto de exame que eu estava fazendo, que eu faço o exame completo, mas nesse caso a gente faz 3 exames a mais, para ver a questão neurológica, a partir do exame oftalmológico, tem alguns exames que a gente faz da neurooftalmologia, para poder ver comprometimentos, enfim. E ele tinha alteração importante, né? Alteração neurológica importante, e através do exame do fundo de olho, né, eu diagnostiquei que a pressão da cabeça dele estava aumentada. Então ele havia recebido alta, né, do hospital, já tinha um tempo, mas a situação neurológica dele era ameaçadora não só para a questão da visão, mas para a questão da vida mesmo, sabe? Aí com muita calma, referenciei ele de volta para o hospital, liguei, entrei em contato, serviço de saúde, falei, o pessoal recebeu alta, tudo, teve uma consulta oftalmológica, e esse caso foi importante, a esposa entrou em contato de novo, passou para nós, né, a questão do diagnóstico, ele falou, realmente ele tinha, né, uma situação que ele teve que ficar reinternado durante muito tempo. Então, assim, o exame oftalmológico às vezes salva vidas, né? A gente... e também eu entendi muito bem, ele estava irritado, não foi cortês comigo, mas eu expliquei isso na hora para a esposa, falei, ele não é assim, né? Ela, não é assim. Eu falei, isso é do que ele está apresentando, entendeu? Então, assim, aquilo ali ajudava a gente a fechar. Então, assim, esses casos, que principalmente que interferem na vida, eles mexem muito com a gente, né? O caso que a gente teve, vamos dizer assim, a felicidade de intervir de maneira legal para o paciente, voltar e receber os tratamentos adequados. E outros casos que mexem conosco de perda visual. Às vezes não tem, é um problema estritamente do olho.
um glaucoma, né? Infelizmente, essa história que eu usei quando a gente estava conversando sobre o porquê do exame oftalmológico de rotina, do exame completo, do exame bem feito, infelizmente, essa história dos 10 anos, ela é uma história que também é de um paciente. Quando é que o senhor fez a última? Doutor, tem uns 10 anos ou 15, talvez. Falou, tá aí na ocasião, não, o doutor me passou um óculos, mas não tinha nada, e provavelmente não tinha nada mesmo. Só que ele voltou procurando uma baixa visual, achando que ele precisava trocar o óculos, que é uma, vamos dizer assim, ele fez ele assumiu, né, de maneira bem razoável, né, falou, presumo, né, presumo que seja o óculos. E a gente teve que dar a notícia para ele que, infelizmente, trocar o óculos não ia resolver. Ele ia gastar o dinheiro, não ia resolver. E que era um glaucoma muito avançado, né? Glaucoma é uma doença que ela destrói o nervo óptico. É uma estrutura, né, ocular que, uma vez destruída, né, à luz dos conhecimentos atuais, infelizmente, né, a gente atua no glaucoma para prevenir que se perda, que haja essa perda, né? A gente viu que já teve alguma perda, a gente tenta prevenir que a pessoa não chegue nesse estágio desse paciente que eu estou relatando. Então, assim, esses casos, paciente diabético também, casos ruins, diabetes tipo 1, a pessoa se torna diabética muito cedo, não tem maturidade para tratar, às vezes, né, a família não tem condições também. Então, assim, alguns casos assim a gente já viu a pessoa ficar cega bilateralmente. Então, esses casos são muito tristes, sabe? Você chegar para uma pessoa que enxergava bem, tinha uma visão, né? Já tem um tempo lutando contra um diabetes, às vezes a visão fica pior, às vezes tem uma hemorragia no olho, mas se chegar e diagnosticar que a pessoa, infelizmente, não à luz dos conhecimentos atuais, é sempre bom pontuar assim, ela não tem condições de enxergar mais, esses casos são muito ruins. Nossa, imagina, gente, você que está assistindo aí, né? Você que tem o privilégio de enxergar assim como nós que estamos aqui, imagina de uma hora para outra você perder a visão. Claro, a gente fala uma hora para outra porque é modo de dizer, né? Mas é algo que já vem ali a longo prazo, né? Causando aquilo até você chegar no ponto de pagou tudo. Não, deve ser horrível, sensação horrível. Doutor, qual que é o seu Instagram ou o Instagram da clínica para a gente colocar aqui na tela? O meu Instagram, inclusive a gente posta bastante coisa, sabe? Sobre saúde visual. Hoje o enfoque das nossas redes sociais é bem voltado para o nosso trabalho mesmo. Doutor, DR, né? Henrique Camargo. Henrique Camargo. Tá aparecendo aqui na tela. Na tela. Colocar na tela aqui, olha, bem grande. O Instagram, Doutor Henrique Camargo, DR. Já tinha que estar escrito aqui, ó. Só você procurar aí no Instagram e passar a seguir o perfil dele lá, porque como ele disse, lá vocês colocam bastante material referente à saúde. A gente coloca caixinha de pergunta também, a gente é bem disponível nesse sentido e a gente procura colocar temas interessantes quando tem alguma situação de oftalmologia, dicas de saúde ocular. A gente vai vir com um quadro, né, em breve agora, essa semana ou na próxima, de verdades e mentiras, né, verdades e mitos. Então a gente tem sido bem atuante lá nas redes sociais, sabe? Vai ser um prazer se quiserem seguir. Bacana. Tá aí, ó. Continua na tela aqui, segue lá no Instagram, mas segue depois que terminar aqui, tá? Nós já vamos finalizar, aí você vai lá no Instagram e segue esse perfil aqui, tá bem? Bom, doutor, para finalizar, eu quero que você olhe para essa câmera aqui e dê as dicas, né? Dicas para cuidar bem da saúde ocular, né? Se sentir algum sintoma diferente, algo diferente nos olhos, o que a pessoa deve fazer, o que não deve fazer, fala diretamente para o nosso público. Beleza. Olha, pessoal, então assim, vamos reforçar aquilo que a gente abordou. Bom, tenha um oftalmologista, né, um médico, certifique-se que ele é oftalmologista, né, a gente lá nas redes sociais explica também como você fazer isso. Mas importante, seja alguém da sua confiança, para de maneira rotineira, né, uma vez por ano, para aqueles que não têm doença ocular, participar de uma consulta, fazer o exame, né, ver o fundo de olho, tudo isso, sabe? Então é importante. Outra dica,
a gente acabou não abordando um pouco de ceratocone e afins, mas essa dica serve para todos. Evita coçar o olho. Primeiro, coçar o olho pode ser um hábito, né? E se for um hábito, você tem que parar. Pode causar inúmeros males. O principal deles é aquele paciente que tem ceratocone ou tem tendência, vamos colocar assim, a ter, desenvolver ou piorar, né, a doença, piora muito. Então, assim, não vai te trazer nenhum benefício. Então, corte esse hábito. E se não é hábito, se realmente está coçando muito o olho, procure um oftalmologista. Pode ser uma alergia, o olho tem alergia específica do olho, né, que deve ser tratada. E pode ser um olho mais ressecado, enfim. O oftalmologista vai conseguir, junto com você, resolver essa situação. E, assim, se você tem alguma doença de base são doenças orgânicas, hipertensão arterial, diabetes, procure controlar muito bem, leve a sério aquilo que seu endocrinologista, seu clínico, cardiologista te orienta, porque o olho, a gente brinca que é a janela da alma. Se sua pressão ficou muito tempo descontrolada, lá no fundo do olho, dão alterações que inclusive podem levar até a piora da visão e tudo, e que entregam. O diabetes nem se fala, o diabetes de maneira até mais comum. Então, assim, procure cuidar bem da saúde de maneira geral, né? De doenças, e cuidar da saúde, né? Fazer atividade, aqueles pacientes que podem, exames periódicos, né? E tratar se houver alguma doença. E vamos dizer assim, no mais, né, sejamos todos felizes, né? Eu queria já pontuar que estamos aqui em Caratinga, é a cidade que a gente está de maneira mais presente. Se quiser, conte conosco, né? Nem sempre, né, mas a gente tendo alguma urgência, né? Vou falar até da nossa cidade aqui, estou falando até assim, nossa cidade, já estou de Caratinga, região de muito café, plantio, é muito comum haverem acidentes, né, com esses trabalhadores. Então, assim, aconteceu algum acidente também, é uma dica importante, não deixa para procurar tarde, não, né? O olho pode infeccionar, então, assim, procura, né? Procura algum atendimento. A gente, às vezes, até, é uma coisa que a gente não divulga tanto, mas às vezes fora de hora, entra em contato, manda uma mensagem na nossa clínica, a gente estando aqui em Caratinga, né, estando disponível, a gente vai, avalia, né? É uma coisa que a gente prefere até ver o paciente, às vezes no domingo, fora de hora, para aquela situação ela ficar melhor para o paciente, né? Então procure, se a gente não tiver, a gente indica algum lugar, tá bom? Procure, né? Vamos cuidar da saúde ocular. Beleza? Muito bem, vocês acompanharam a entrevista com o Dr. Henrique Camargo, médico oftalmologista, e nessa entrevista que vocês puderam ver e ouvir, nós falamos um pouquinho de várias coisas, né, dentro da oftalmologia. Com certeza, dicas importantes, né, assuntos aí de relevância. Como sempre, né, pessoal? O programa Perfil está sempre trazendo convidados especiais para tratar de assuntos de relevância, assuntos que são importantes para todos nós. Doutor, quero te agradecer, tá, pela disponibilidade de vir aqui, né, de compartilhar um pouco do conhecimento com a gente, comigo, com o pessoal que está assistindo aqui agora pelo YouTube e nas nossas outras redes sociais. Obrigado, tá, por ter vindo aqui, por ter tirado esse tempinho e compartilhado com a gente essas informações importantes. Ô Elzo, eu agradeço de maneira muito sincera. Igual eu falei no início, eu não tenho muito esse hábito, né, de falar em público, é uma coisa que a gente vai desenvolvendo. Então, assim, vocês desculpem, agora eu vou falar com o ouvinte, você também, às vezes um pouco mais travado, mas precisando, contem conosco, e principalmente a você agora, Elzo, muito obrigado pela oportunidade, tá? É um prazer falar daquilo que a gente gosta, então saúde ocular é uma missão para nós. Muito obrigado. Bacana. E vocês que assistiram, recebam aí o meu abraço, meu muito obrigado, continue seguindo o nosso canal, curtindo e compartilhando nossos vídeos. Nosso canal é novo, né, mas tem muita coisa boa para acontecer por aqui ainda, tá bom? Então segue aí o canal se você não segue, curte aí porque vem muita coisa boa ainda, tá? Forte abraço e até mais.